A paz do Senhor, meus irmãos, segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 14, escrito está: então veio o Espírito do Senhor sobre Jaziel, no meio da congregação, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Olha que interessante, este é um fato, um ocorrido que todos nós conhecemos, desse capítulo 20 de 2 Crônicas, que narra a história do rei chamado Jeosafá. Se você voltar um pouquinho na história, no capítulo 18, no capítulo 19, o 20 inicia dizendo assim: e sucedeu que depois disso, eu gosto muito de me ater no antes e no depois. Josafá é um exemplo de um rei abençoado, obediente, mas numa altura da sua vida, Josafá portou mal, porque o capítulo 18 vai contar e narrar a história do alinhamento de Josafá com o rei Acabe, rei de Israel. E Deus não ficou satisfeito, Deus não aprovou, na verdade, esse alinhamento, na verdade, de Josafá com Acabe. Josafá, rei de Judá, e Acabe, rei de Israel. Deus não aprovou essa aliança. E por esta razão, o capítulo 20 vai tratar e iniciar dizendo: depois disso, oh glória. Irmãos, nada acontece por acaso, nada também acontece da noite para o dia. Tudo tem um começo, meio e fim. E por que o capítulo 20 começa desse jeito? Devido ao capítulo 18 e o capítulo 19. Primeiro é a introdução que eu dei dizendo da questão da aliança de Josafá, que não foi da vontade de Deus, com Acabe, rei de Israel. E por essa atitude, as consequências vieram. O capítulo 19 vai narrar o acontecimento que Jeú, o profeta, exorta Josafá, dizendo para Josafá que Josafá teria, assim, a presença dos inimigos, teria realmente um mal que sobreviria sobre eles, devido à atitude anteriormente de Josafá. Porém, tudo na vida, todos nós passamos por momentos bons e momentos ruins, momentos que estamos no auge, momentos que saímos do auge, momentos que estamos embaixo, saímos do baixo e chegamos no auge. Então, Josafá estava bem, porém, ele havia tido essa aliança com Acabe. E diz a história, então, que Jeú profetizou. Por isso é a razão do capítulo 20 começar dizendo: e depois disso. E o capítulo 20 vai narrar o acontecimento e o fato de que o povo da montanha de Seir, os amonitas, vieram ter contra Josafá. Perseguiram Josafá. E duas coisas acontecem iminentes na vida deste rei chamado Josafá. Primeiro, o medo. Segundo, o desespero. Quando nós, irmãos, estamos errados, quando nós portamos mal, a primeira coisa que vem em nós é o medo da mão de Deus, o medo das consequências, o medo da dificuldade que nós vamos enfrentar. Segundo, é o desespero, porque nós muitas das vezes não temos com quem nos agarrarmos quando nós portamos mal e quando nós erramos. Porém, eu venho nesta manhã não falar do pecado de Josafá, porém eu venho nesta manhã não falar dos erros simplesmente de Josafá, porque todos nós erramos, todos nós pecamos, não é verdade? Mas eu venho com uma palavra direcionada da parte de Deus, que tem por título e por tema dessa mensagem a intervenção iminente de Deus. O versículo ao qual nós lemos, do capítulo 20, versículo 14, de 2 Crônicas, conta que Deus levanta, no meio dessa dificuldade, no meio do medo, no meio do desespero, levanta um homem chamado Jaziel, um profeta de Deus. E Deus, então,
usa aquele profeta para chamar a atenção não somente do rei Josafá, mas também da nação de Judá, e diz: Josafá e todo Judá, parai, está em pé e vede o grande livramento de Deus. Que coisa interessante, o livramento de Deus vai chegar, não importa a situação e o cenário que você está passando, mas uma coisa é certa: Deus vai intervir, Deus vai levantar um profeta para dar um norte, para dar uma direção para você. Creia nesta manhã, creia nesse dia, de que Deus não perde o controle de nada, Ele tem um controle da situação e Ele vai fazer o melhor por nós nesse dia. Deus te abençoe. Fique com esta palavra de incentivo, palavra de renovação de força, que você possa entender que mesmo que você e eu, nós tomemos algumas atitudes que não são muito boas, Deus vai intervir. Basta tão somente nós fazermos como Josafá fez. Ele proclamou um jejum, ele sacrificou, ele se humilhou e Deus interviu. Ei, Deus vai intervir nessa tua situação. Creia, porque o nosso Deus é poderoso. Deus te abençoe. Paz.